Then Moses said, Assim como você esperava, o terceiro episódio da terceira temporada de Euphoria finalmente chegou, onde veremos o casamento do ano, ou melhor dizendo, o casamento do engano. E seremos testemunhas de como o vilão criado no ensino médio finalmente recebe uma dose de justiça. Agora a morte o persegue e é hora de ver se ele terá coragem para fazer o necessário. Por outro lado, Rue estava adorando seu novo emprego quando o fantasma do passado decide tirá-la do jogo. Mas antes de entrarmos na história, deixe-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do clube El Iberia pelo apoio. Sem eles, nada disso seria possível. Também para te convidar a fazer parte da família, aproveitando conteúdo exclusivo toda semana, e para isso é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. A narrativa nos leva diretamente ao apartamento de luxo de Jules. Lembremos que, no capítulo anterior, ela e Rue tiraram um tempo para tomar alguns drinks, enquanto relembravam com nostalgia o passado que compartilharam. Naquela manhã em especial, Jules acordou se sentindo especialmente criativa e começou a pintar com paixão, bem no meio da sala. Enquanto isso, Rue nos conta que neste ponto atual da história humana, praticamente qualquer pessoa pode ficar rica da noite para o dia. Embora reconheça que para alguns esse caminho é bem mais difícil. Depois de passar várias horas concentrada pintando, Jules terminou uma obra que representa uma pessoa nua, mas inclinada de uma forma um tanto desconfortável. Para ela, o resultado artístico é muito satisfatório. Agora temos uma visão reveladora do passado, quando Jules ainda estava na escola de arte. E sua colega de quarto, Vivian, comentou que estava ganhando muito dinheiro atendendo homens ricos. Esses caras, basicamente, a levavam para encontros de luxo em troca do seu tempo e companhia. Vivian garante que alguém como ela ganharia muito mais dinheiro, já que é extremamente bonita e os clientes que ela conhece adorariam conhecê-la. Ela só precisa resistir até juntar dinheiro para a faculdade e então poderá deixar esse mundo para sempre. Na primeira noite, Jules usou um vestido preto marcante em um encontro com um advogado de 48 anos que ficou encantado com sua beleza. Esse homem confessou a ela que sofria de sérios problemas de intimidade e socialização. Ele nunca teve uma namorada formal e por isso dedicou-se totalmente ao trabalho, tornando-se bem-sucedido nos negócios, mas um fracasso com as mulheres. Aquela noite, terminou no apartamento dele, sem passar das meias. Ele era obcecado por elas e pagou quase $1.800 só por esse fetiche. Foi aí que Jules percebeu que poderia pagar seu aluguel mensal só de vê-lo 2 vezes por mês. Além disso, ela conheceu um cara chamado Randy, um famoso diretor de filmes que pagava para que ela apenas assistisse aos seus trabalhos junto com ele e conversassem um pouco. Ele confessou amargamente que todos os membros da sua família não passavam de sanguessugas atrás do seu dinheiro. Por isso, ele se afastou de todos eles. Após essas experiências, ela conheceu Ellis, um cirurgião plástico de sucesso que lhe ofereceu mais que os outros clientes. Ellis demonstrou interesse e perguntou de forma delicada sobre sua transição, querendo saber se podia ajudá-la profissionalmente a se sentir mais confortável. Embora Jules seja muito bonita, Ellis acredita que sempre há espaço para melhorar, algo que aprendeu em anos de carreira. Porém, ao ser questionado por Jules sobre sua família e esposa, ele ficou desconfortável. Pediu que ela ignorasse assuntos pessoais, lembrando que não estavam lá para falar da vida privada. Ellis admite que sua esposa sabe de suas preferências. Segundo ele, às vezes você se casa por amar o melhor da pessoa, mas com o tempo precisa tolerar o pior. Depois de mais de 20 anos de casamento, cada um faz o que quer para seguirem felizes, um com o outro. Com o tempo e após muitos encontros similares, Jules esqueceu a escola de arte e seu sonho de ser uma grande artista. Preferiu seguir fazendo o que já fazia pelo dinheiro de homens ricos e poderosos, que se sentiam muito sozinhos e não tinham com quem aliviar a tensão de suas vidas ocupadas e aparentemente perfeitas. Entre todos os clientes e amigos de Jules, Ellis se destacou mais. Finalmente, ele pediu para que ela esquecesse os outros homens, oferecendo dar a ela tudo o que nenhum deles tinha dado até então, mudando o rumo do acordo deles. Julie se colocou à disposição e satisfazia seu anfitrião em absolutamente tudo o que ele pedia,
por mais estranho ou incomum que isso pudesse parecer a princípio. Ele pessoalmente garantiu que o corpo dela fosse perfeito, usando suas habilidades cirúrgicas para concluir o trabalho físico que Deus não finalizou. No caso de Rui, ela finalmente voltou ao bar de Álamo. Lá, durante a primeira noite do fim de semana, somos testemunhas da apresentação de Rosalia, que tanto estávamos esperando e que ficou faltando no capítulo anterior. Enquanto Rosalia conquistava o coração de todos os clientes no palco principal, Rui ficava com sua parte do dinheiro fazendo negócios clandestinos nos fundos do local. Agora, ela não estava mais encarregada de distribuir substâncias proibidas, mas sim de algo muito mais perigoso, que tem a capacidade de te matar de forma consideravelmente mais rápida. Álamo e sua equipe estavam vendendo armas de fogo e possuíam um arsenal inteiro, impresso em 3D, que funcionava de maneira impecável. Cada uma dessas peças era vendida pelo dobro do valor de uma convencional, devido à sua natureza indetectável. A garota aprendeu cada detalhe técnico das armas perfeitamente e desenvolveu uma capacidade excepcional para vendê-las, garantindo uma comissão generosa por cada unidade que saía do prédio. Álamo ficou satisfeito com os resultados dela e concedeu a ela 3% das vendas totais. Mas quando Rue menciona que gostaria de continuar subindo na hierarquia e se dedicar a algo que fosse legal, seu chefe responde friamente que o que é legal é um princípio meramente abstrato. Ele explica que há muitos anos o que ela conhece como loteria se originou em clubes como aqueles, jogada por homens ambiciosos que encontraram uma forma de gerar dinheiro sem prestar contas ao governo. No entanto, depois disso, o tio Sam a proibiu e declararam que a loteria era ilegal. Mas em vez de erradicá-la, simplesmente a absorveram, a tornaram maior e tomaram conta do negócio. Hoje, a loteria é vendida em bilhetes em qualquer posto de gasolina do mundo, enquanto os verdadeiros inventores apodrecem na prisão. A pergunta que ele faz é se o que antes era ilegal, agora é legal só porque o Estado controla. Quem garante que o que eles estão fazendo não vai seguir o mesmo caminho? Além disso, ele questiona se você tem alguma ideia de para onde realmente vai todo o dinheiro que a loteria gera. Muitos dizem que é destinado ao sistema educacional, mas isso não explica por que, a cada nova geração, os jovens parecem ser mais ignorantes e influenciáveis. Então fica óbvio que um dos dois está mentindo, o governo ou o povo. Qual dos dois ela acha mais provável estar escondendo a verdade? Álamo afirma com desprezo que esse sistema de moralidade que afeta sua mente é apenas lixo. Segundo sua visão, o único que realmente importa neste mundo é o poder, e a única forma de acumulá-lo é acumulando dinheiro. Portanto, ela está no caminho certo. Ele afirma que ao ter dinheiro suficiente para ser independente, não vai mais se importar com o que é legal ou ilegal. Alguns segundos depois, um grito rompe a atmosfera vindo do fundo do bar. Ao levantar o olhar, eles veem um porco entrando pela porta dos fundos. O animal defeca e urina no tapete de Álamo, algo que ele não gosta nem um pouco. Por isso, ele saca sua arma e atira do outro lado do clube, espirrando sangue em uma das garotas. Álamo sabe que causou o caos ao atirar. Agora, porém, tem um porco morto em seu tapete e a mancha de sangue será impossível de remover. Substituí-lo vai custar alguns milhares de dólares, e isso o deixa furioso. Nesse instante, ele desvia sua atenção para Rue e pergunta friamente o que Lori mais ama neste mundo. A cena muda abruptamente para nos mostrar Lori aproveitando o amanhecer ao lado de seu melhor amigo, seu pássaro branco, que a acompanhou fielmente por muitos anos. Alguns segundos depois, Rue finalmente se lembra do nome Paladin, sua arara. Ela sabe perfeitamente que, se realmente quiser ferir Laurie, aquele pássaro é o coração dela. Naquela tarde, Álamo executa seu plano enquanto Rue tira o resto do dia de folga para ver Jules. As duas conversam sobre o fato de terem sido convidadas para o casamento, mas Jules insiste que seria extremamente desconfortável participar desse evento, especialmente depois de tudo o que aconteceu entre elas e o resto do grupo. Em seguida, Rue tira um maço de dinheiro e coloca $500 no sutiã de Jules. Ela diz que se Jules vende o tempo dela, então Rue será sua sugar mommy para que ela a acompanhe no casamento, pedindo ainda que ela se vista de forma sexy para a ocasião. Maddie, que até pouco tempo não sabia que plano seguir, acaba usando um vestido deslumbrante, sem saber se deveria se envolver no relacionamento do ex, para se vingar pela traição ou usar Cassie para arrancar cada centavo com a ideia da página. O evento acabou sendo exatamente como Cassie planejou.
Os 50 mil dólares em flores enfeitavam cada canto, mas o que realmente chamava a atenção de todos era o vestido de Maddie, que não deixou absolutamente nada para a imaginação. No caso de Jules, ela usou uma roupa parecida e Rue fez questão de que ela se destacasse no meio da multidão. Mas, enquanto isso, no banheiro, Nate estava à beira de um ataque de pânico. Ele respirava dentro de um saco de papel e lutava internamente com a ideia impulsiva de sair correndo e esquecer de tudo. Porém, quando a cerimônia começou, tudo ocorreu naturalmente e Nate ficou bem diante do altar, esperando que sua futura esposa aparecesse, tão linda como sempre. Enquanto Cassie atravessa o corredor diante dos convidados, sua mãe segue falando sobre como seu próprio casamento foi horrível e como sua vida foi arruinada ao dizer sim, fazendo sua filha chorar antes mesmo do casamento começar. Mas apesar de sua mãe estar tão instável, Cassie segue com seu plano. E Nate também se mostra decidido a torná-la sua esposa, beijando-a apaixonadamente após o consentimento mútuo, enquanto todos aplaudem a união. De volta com Laurie, ela recebe uma ligação de Alamo avisando que vai mandar Rue buscar a mercadoria. Ele finge querer deixar tudo no passado e continuar com o negócio, mas na verdade os caras planejam sequestrar Rue assim que ela colocar o pé no local. A ligação chega apenas alguns minutos depois e ela é obrigada a sair do casamento para ir até a casa de Laurie. Apesar de achar a situação muito estranha, ela não podia recusar. Enquanto isso, Jules e Maddie ficavam pensando em como se aproximar do casal feliz para parabenizá-lo, sem que o gesto parecesse totalmente hipócrita. Pouco depois, Cal pega o microfone para discursar e o uísque fala por ele. Apesar das expectativas de que ele causasse um escândalo, a mensagem não é tão ruim, o que faz Jules sentir empatia e finalmente se aproximar para cumprimentá-lo. A conversa acaba sendo muito mais leve agora que Cal não sente a pressão de fingir nada. Ele pede desculpas, sinceramente, por tê-la gravado naquela noite em que tudo aconteceu, garantindo que não tinha más intenções, mas que só queria lembrar daquele momento de vez em quando. Julie sente alívio por nunca ter sido chamada pela polícia para testemunhar contra ele, algo que Cal também agradece profundamente, já que ele teria odiado arruinar a vida dela de forma permanente. Tudo isso foi possível graças a Nate, que se encarregou de extrair o vídeo dela antes que a fita se tornasse oficialmente uma prova judicial. Infelizmente, agora a vida dela está muito pior, ela está no registro de criminosos sexuais e a reputação dela foi por água abaixo. Ela não consegue nenhum lugar para dormir sem ter que notificar as autoridades. E para piorar, ela gosta demais do capitalismo para ir para outro lugar. No entanto, pelo menos agora, as conversas dela com Nate não estão cheias de mentiras. Enquanto isso, Rue vai até a casa de Laurie para cumprir a tarefa e recebe uma ligação de Fesco da prisão. Sem hesitar, aceita a chamada a cobrar para falar com ele. Antes de ouvir o que Fesco quer dizer a ela, voltamos ao casamento para ver o momento em que o velho a quem Nate deve muito dinheiro aparece para parabenizá-lo. Ele comenta que nunca viu tantas flores e que certamente gastou uma fortuna nelas. Nassim se apresenta formalmente a Cassie e diz friamente a Nate que o tempo acabou. Ele está lá bebendo champanhe, comendo caviar e curtindo a vida, enquanto deve muito, e Nassim já cansou de ser gentil. Nassim se retira, não sem antes avisar que, embora costumassem ser amigos, agora vai se encarregar de transformar a vida dele em um verdadeiro pesadelo. Garante que Nate verá seu mundo destruído até não restar nada. Pouco depois, a irmã de Cassie pergunta se está tudo bem. Ela diz que sim, que é seu casamento e tudo está perfeito. Mas seu rosto, banhado em lágrimas e refletindo um terror puro, conta uma história totalmente diferente. Nassim sai da festa e logo depois o casal vai à pista de dança apresentar a coreografia ensaiada por semanas, surpreendendo todos os convidados. Na intimidade da dança, Cassie chora sem parar e pergunta desesperada a Nate quanto dinheiro deve exatamente. Vê-los nesse estado de aparente felicidade desperta algo sombrio em Maddie, que no fundo do seu ser gostaria de ter sido ela a estar naquele altar. O rancor começa a crescer sem controle. Cassie implora a Nate para não ser pobre, não quer cortar gastos, nem abrir mão da vida de luxo que sempre sonhou. Mas, na realidade, pouco podem fazer agora. Nassim acabou sendo muito mais perigoso do que parecia, e Nate simplesmente não tem dinheiro para quitar a dívida. Nesse momento, voltamos para Rue, que ouve de Fesco que ele planeja fugir da prisão.
Ele conta para ela que tem praticado parkour e está convencido de que vai conseguir em algumas semanas. Então, ela se compromete formalmente a ir buscá-lo assim que ele conseguir. De volta à festa, Nate explica ao seu amigo e sócio Fred que o problema financeiro é consideravelmente maior do que mencionou inicialmente. Ele deve $600 mil, não 50 mil. Tudo se complicou porque, durante a construção do projeto, encontraram uma fritilária branca no terreno, uma flor em perigo de extinção, e as autoridades embargaram a obra para proteger essa besteira. Lá fora, a esposa de Fred confronta Cassie diretamente e a avisa que, embora o marido não tenha coragem de enfrentar Nate, ela está disposta a desmascará-lo na frente de todos naquele exato momento. Ela grita que ele não é apenas um vigarista, mas que está completamente falido e que agora os russos estão atrás dele para quebrar suas pernas. A mulher começa a levantar a voz para chamar a atenção dos convidados, mas Nate consegue intervir a tempo e convence seu amigo a lhe dar mais algumas semanas para resolver o desastre, garantindo que o dinheiro investido voltará com folga. Minutos depois, Nate se aproxima de Jules para conversar, mas descobre que Maddie ficou abalada ao ver sua felicidade e foi embora antes do fim do evento. Quando Nate volta para aproveitar o que resta do seu casamento, ele se depara com uma Cassie completamente bêbada, que o acusa de ter mentido para ela e de querer obrigá-la a viver uma vida de pobreza. Ela grita com raiva, enquanto segura uma garrafa de champanhe nas mãos. E bem, quando ela termina sua reclamação, a rolha sai voando e acerta ele direto no olho, machucando-o. O resto dos amigos dele se apressa para sair com ele e ajudá-lo a colocar gelo, mas aquela rolha é só a cereja do bolo para que Nate comece a desmoronar emocionalmente. Existe um limite que qualquer homem pode aguentar. A cada segundo nessa festa em que tudo dá errado, ele se aproxima do próprio limite. Uma hora depois, ambos deixam o local, finalmente, como marido e mulher, enquanto os convidados, completamente bêbados e felizes, celebram sua união ao vê-los entrar em uma limusine Humvee branca, que com certeza custou uma fortuna para alugar. A bordo, Nate pede para Cassie confiar nele, admite que foi ele quem os colocou nesse problema e que só precisa de tempo para tirá-los dali e ser o marido que ela merece. Por ora, Cassie resolve dar uma chance a ele. Alguns minutos depois, vemos os homens de Alamo esperando por Rue no meio do deserto. Ele garante a ela que vai acompanhá-la de perto até o encontro e a alerta para ficar atenta o tempo todo. Ao chegar à casa de Laurie, a noite já caiu, então eles não esperam ser surpreendidos por trás por sujeitos que apontam uma espingarda diretamente para eles. Apesar da tensão, o parceiro de Rue mantém a calma, age de forma educada e entrega sua arma, permitindo que ambos entrem na casa para fechar o acordo. Lá dentro, Rue percebe que Faye já pode entrar no porão, tornando mais claro o real motivo do erro anterior. Ao mesmo tempo, Bishop se aproxima lentamente da gaiola no centro do cômodo, focando toda a sua atenção em Paladin, o pássaro que Laurie tanto adora. Faye retorna com o pedido e Laurie pede que Rue se sente. Ele admite que sentiram sua falta desde que saiu e pergunta o que seria preciso para ela voltar à equipe. No entanto, a ideia de voltar a fazer viagens ao México com balas no estômago não é algo que Rue esteja disposta a repetir. Ela se mostra firme, agradece a oferta e explica que está feliz trabalhando para Alamo, por isso prefere ficar exatamente onde está. Nesse instante, vemos Maddie chegando em casa com as lágrimas contidas. Ela vai até o pequeno porão que alugou nos arredores da cidade. Muito triste, porque seu plano de roubar a atenção do noivo e estragar o dia especial dele não deu certo. Enquanto isso, vemos o momento em que Bishop deixa um comprimido cair na água de Paladin. Quando Laurie se aproxima desconfiado e pergunta o que ele faz, ele pega calmamente uma pena do fundo da gaiola e diz que só quer uma lembrança da bela ave. Depois, ele paga pelo produto. Com a transação concluída, Bishop e Ruth saem com a mercadoria. Após esperar o tempo necessário para o comprimido dissolver, sem deixar rastros que Laurie percebesse, com Cassie, ela volta a se alegrar quando Nate a carrega nos braços ao entrar em casa como marido e mulher. No entanto, a alegria desaparece ao encontrar Nassim esperando calmamente por eles na sala. O pior de tudo é que ele não veio sozinho. De repente, um homem surge e agride Nate no rosto até sangrar, depois continua batendo em seu corpo. Quando Cassie tenta intervir para ajudá-lo, ela é jogada violentamente no chão.
O impacto faz com que seu nariz sangre. E enquanto ela chora desconsoladamente por causa desse golpe, seu marido leva a surra da vida dele no fundo do quarto. Nate é espancado até cair rolando pelas escadas, onde acaba implorando por sua vida. Cassie ouve os gritos agonizantes do marido e só consegue chorar ao ver como o que deveria ser o melhor dia da sua vida se transforma em um massacre. Alguns segundos depois, Nassim se aproxima friamente e corta um dos dedos do pé de Nate. Com esse aviso brutal dado, Nassim e seu funcionário vão embora, não sem antes lembrar Cassie de que voltarão periodicamente. Eles avisam que, a cada visita, levarão uma parte do corpo do marido dela, até que a dívida seja quitada. E se ele vier a faltar, ela herdará a dívida pendente. Agora, eles são oficialmente marido e mulher. Os segundos seguintes nos mostram o rosto transtornado e apavorado de Cassie, enquanto Nate se contorce no chão, gravemente ferido e com um dedo a menos. O tapete se mancha de sangue enquanto processamos como tudo deu errado tão rápido. Há apenas 2 minutos, eles estavam sorrindo e transbordando felicidade. Na cena seguinte, Jules chega ao apartamento, percebe que Alice está no banho e, certa de que ele está ansioso para vê-la, coloca um roupão e vai ao seu encontro sem hesitar. É simplesmente o preço da vida de luxo que ela decidiu levar. Na casa de Laurie, Paladin começa a beber da água contaminada, ao mesmo tempo em que vemos uma patrulha parar Rue no meio do nada. Ela faz de tudo para manter a calma, mas outro carro aparece de repente e a situação fica à beira do abismo. O policial bate na janela e, surpreendentemente, já sabe o nome dela. Ele se identifica como agente da DEA e ordena que ela saia do carro com as mãos na cabeça para ser presa. Isso deixa claro para nós que Laurie decidiu traí-la imediatamente por ela ter recusado sua oferta de voltar para a equipe. O episódio termina com Laurie dormindo em frente à TV e Paladin caindo morto e rígido em sua gaiola depois de se contorcer por alguns segundos agonizantes. Esta será, sem dúvida, a primeira guerra entre narcotraficantes causada pela morte de um pássaro. Sobre Rue, só resta aguardar mais uma semana para saber o que a justiça decidirá.